Olá, mamãe, meu nome é Ilana, eu sou consultora do sono e você está no canal Que Soninho. No vídeo de hoje eu vou dar 5 sinais para ajudar a identificar se seu filho está com uma privação do sono. Antes de falar quais são esses sinais, por que é tão importante não deixar nem chegar nesse estágio? A gente não quer deixar a criança chegar no sono acumulado. Por que isso é tão importante? Além de que toda mãe quer que realmente seu filho durma a noite inteira, 10 a 12 horas por noite, sozinho, no berço dele, um sono de qualidade, um sono seguro. Além da gente querer isso para nossa criança, porque a gente sabe que isso é o bom para ele, e também porque a gente quer o nosso tempo pra gente, por que o sono acumulado faz tão mal para a criança, atrapalha tanto a qualidade de vida daquela criança? Eu gosto de sempre trazer isso pra gente, né? Pra gente tentar entender como a criança está se sentindo com aquela privação do sono. Então, vamos dizer que durante o dia você tem uma mochila e a cada 2 horas você pega um tijolo e bota nessa mochila, tá? Quando você chega no final da noite e você vai dormir, é como você devolvesse esses tijolos. Então vamos dizer, você coletou 18 tijolos durante o dia e durante a noite, vamos dizer que você precisa de 8 horas de sono, você devolve esses tijolos, tá? Se você dormiu algum dia por algum motivo menos horas de sono, é como se esses tijolos ainda continuassem naquela mochila. Então você dormiu um dia 6 horas, ainda ficaram 2 tijolos lá. No dia seguinte você dormiu só 6 horas também, ainda estão mais 2 tijolos lá. Então você vai tendo um acúmulo realmente de tijolos, você vai tendo esse peso em você, esse peso do acúmulo do sono, que isso vai te atrapalhar durante o dia. Realmente é um peso que vai te atrapalhar, vai atrapalhar seu desempenho durante o dia, vai te deixar com uma qualidade de vida pior. E também assim a criança se sente. O acúmulo de sono na criança não ajuda ela a ter uma qualidade de sono. É como se ela tivesse vários tijolos em cima dela que ela não conseguiu se livrar durante a noite, que ela não conseguiu ter aquele descanso, ter tudo que o sono dá para ela, e ela continuasse sempre nesse estágio, né? Que ela não consegue ter o descanso que ela precisa. Então, realmente é muito, muito importante. Não só pela questão nossa, né? Que a gente quer ter nosso tempo. Sabe que esse tempo pra gente é muito importante, né? Pra mãe, pro casal. Inclusive, eu tô terminando o processo com uma cliente que o neném dela ele dormia a noite inteira no peito, né? Ela só mamava de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Ela nem chegava a botar no berço, ele ficava no colo dela, além de ser super, realmente, disso trazer um risco pro neném, dormir com o neném em cima não é recomendado. Realmente é um risco para a criança, Deus nos livre. Além dessa questão, para ela era muito difícil, ela não tinha nenhum momento que ela não tivesse que carregar esse neném. Ela, durante o dia, todas as sonecas o neném fazia no colo dela e durante a noite também. Não tinha um momento que ela botava o neném, que ela podia tomar um banho tranquila e ficar com o marido tranquila. E ela tem outro filho também. E depois do processo, a coisa que ela veio me falar, como que ela mandou uma mensagem assim: uau, os dois dormindo, que maravilhoso, que delícia, né? Então, sim, tem esse lado que é importantíssimo para a mãe e para o casal, para realmente o casal ter aquele tempo para ele, sem estar preocupado com os cuidados da criança, sabendo que a criança está fazendo o que ela precisa fazer naquele momento, que é dormir e que está em segurança, né? E poder cuidar e ter o tempo para relaxar e cuidar de si. Mas esse não é o mais... Isso também é extremamente importante, mas também a gente quer garantir um sono de qualidade para a criança, não quer deixar realmente a criança chegar no estado de exaustão, deixar um sono acumulado. A gente não quer esses tijolos em cima dos nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos tenham um dia realmente sem tijolos, um dia que ele consiga aproveitar ao máximo. O primeiro sinal é se a criança coça a orelha e o nariz constantemente. Eu tenho uma história que não foi comigo, foi com outra consultora, mas que ela foi fazer uma consulta para uma família e ela viu o neném coçando toda hora a orelha e o nariz. E ela virou para a mãe e falou: tá vendo esse sinal? Tá vendo isso que essa criança tá fazendo? Isso é um sinal que ele tá realmente no limite dele, ele tá com uma privação de sono muito grande. A mãe falou: sério que é isso? Eu tava com consulta marcada para alergista, achava que ele tava coçando o ouvido e o nariz por causa de alguma alergia que ele tinha. Aí essa consultora falou para ele, para a família,
que poderia até ser, para não descartar, que não precisava desmarcar a consulta, mas que para ela dar uma chance e ver se depois do processo que eles fizessem a criança melhoraria. E realmente foi o que aconteceu. A criança passou a dormir bem e parou de fazer essa coceira. Realmente isso é um dos sinais que a criança mostra normalmente um pouco antes de estar na hora dela dormir. Coçar a orelha, coçar o nariz. Não todas as crianças, os sinais de sono variam. Eles também não são 100% confiáveis. Eu já falei isso no outro vídeo. O sinal de sono não é a hora que a gente quer botar o neném para dormir. A gente quer sempre seguir a janelinha do sono. O que a gente quer é seguir o tempo que a criança consegue ficar acordada, né? Isso é a janela do sono. Mas realmente, a criança que em todo momento está coçando aqui, é um sinal de que sim, ela pode estar com uma privação do sono de alguns dias, de alguns meses, às vezes, né? Então, se está observando isso, às vezes não no seu filho, mas no filho de alguma amiga, às vezes vale a pena dar um toque, de ver se não está na hora de realmente começar a trabalhar nessa questão do sono. Às vezes você acha que seu neném está dormindo bem, que ele está dormindo as horas necessárias durante a noite, mas na verdade não está. Muitas vezes eu tenho clientes que falam que meu neném dorme 6 horas seguidas durante a noite, dorme 8 horas às vezes, e vai dormir de 11 às 7, e tá bom, né? Ele dorme a noite inteira. Não, é muito importante que a criança durma aquela quantidade de horas que ela precisa. Normalmente, a criança precisa de 10 a 12 horas de sono, depende da idade, varia de criança para criança, é claro, mas muito dificilmente uma criança vai dormir de 11 às 7 e tá dormindo a quantidade de horas que ela precisa, mesmo que ela esteja fazendo esses horários seguidos. Então é muito importante a gente não deixar chegar nesse nível de deixar a criança dormindo bem esse pouquinho, mesmo que realmente ela esteja dormindo direto. A gente não quer, como eu falei no início do vídeo, a gente não quer que aquela criança tenha uns tijolinhos a mais. E se ela está dormindo menos horas, menos de 10 a 12 horas, ela vai estar carregando esses tijolos, né? A gente não pode... nós adultos, a gente tem o sono de 7 a 8 horas, algumas pessoas precisam só de 6, mas é raro. Mas a criança com certeza precisa de mais de 7, mais de 8 horas de sono, né? O bebê precisa de mais horas, a criança, dependendo da idade, às vezes precisa de menos horas de sono. Realmente varia do sono total durante o dia, de quanto ela está dormindo nas sonecas, mas normalmente não sai muito desse padrão das 10 às 12 horas, e é isso que a gente quer realmente conseguir atingir, e é possível. Não só que é possível, é necessário, é o que a criança precisa. Então a gente tem que chegar lá para dar o melhor realmente para a criança. O segundo sinal é se a criança ela dorme imediatamente quando ela vai para o carrinho ou vai para o bebê conforto no carro, na viagem de carro. E talvez algumas mães vão ficar um pouco irritadas comigo quando eu falar isso, porque muitos nenéns é exatamente isso que acontece, muitas crianças é exatamente isso que acontece. A não ser que seja próximo da hora da soneca da criança, tudo bem. Tudo bem se a criança vai fazer aquela soneca no carrinho e ela dormiu no carrinho porque estava perto da hora da soneca. Mas se a criança está sempre dormindo, mesmo que ela dormiu 1 hora depois que ela fez uma soneca curta e acordou e aí dormiu no carrinho, ou você não tem rotina e você bota a criança no carrinho e ela pega no sono, provavelmente essa criança está com uma privação de sono. A princípio, a criança não deveria estar dormindo no claro. Eu já falei isso num vídeo sobre os mitos do sono. Assiste esse vídeo. Como é importante a criança dormir no escuro. A criança tem muitos estímulos no claro. A criança, a princípio, quer ficar acordada, ela quer observar. Então, se você bota a criança e ela automaticamente apaga, ela tá com a privação do sono. Porque a primeira coisa, às vezes não é nem no carrinho, às vezes você pega a criança no colo e ela apaga. A primeira coisa que fez a criança acalmar e fez ela dormir, e o corpo dela relaxou, e isso fez ela dormir tão rápido, e nesse ambiente, que teoricamente não é um ambiente propício para a criança fazer aquela soneca ou para a criança dormir de noite, é um sinal realmente do que a criança
tá com uma privação do sono, a gente quer prezar sempre por sonecas no ambiente que não seja estimulante. Então, se a criança está dormindo sim, nesse ambiente do carrinho, em movimento, eu vou falar também sobre isso, sobre soneca em movimento, porque que não é legal. E se realmente isso está acontecendo, é um sinal que aquela criança está com uma privação do sono. Não é normal. Realmente, como eu falei, se for no horário da soneca, se for próximo às vezes, mesmo que não tá no horário da soneca, mesmo que não acabou aquela janela do sono da criança, mas ela já começou a ficar com um pouco de sono, aí tudo bem, aí faz parte. E aí até eu indico, se você tem que fazer alguma coisa na rua, ou se você vai ter que pegar o carro por algum motivo, e você quer ainda prezar para a rotina, é uma ótima dica você tentar, então, colocar a soneca para que ela aconteça, ou seja no carrinho, ou seja no carro, ou de alguma outra forma que aquela criança vai dormir. Mas é importante, isso não pode ser uma coisa rotineira, tanto pela questão da qualidade do sono, como também pela questão de segurança do sono. A criança não deve dormir no bebê conforto. A primeira oportunidade que você tem para tirar a criança do bebê conforto, você tem que tirar se ela estiver dormindo, também no carrinho. A posição ideal para a criança dormir segura é retinha, tá? Não, a gente não quer que a criança durma na posição que ela fica no bebê conforto, né? Com a cabeça um pouco mais elevada do corpo, né? Isso realmente não é legal, não é indicado, não é seguro. Mas, às vezes, se vai ter que acontecer, se for uma coisa que não vai ser rotineira e vai ser um dia ou outro, a gente tudo bem. Se for no caminho a criança dormir e depois quando você chegar no destino você tirar a criança da posição que ela tá, às vezes passar ela pro berço, ou realmente acordar e tudo bem, aquela soneca foi mais curta, aí tudo bem, se for uma coisa que não é a soneca da criança, a gente quer sempre prezar pela segurança da criança, para prezar que seja num lugar, num ambiente seguro, de acordo realmente com todas as recomendações, né, da criança no bercinho dela, né, retinho, sem nenhuma modificação. Então, realmente, se a criança pega toda hora, você sai e ela apaga no carrinho, isso não, além de ser uma cessação do sono, não quer dizer que a sua criança só dorme no carrinho, que o carrinho tá fazendo a sua criança dormir e que ela tá tendo uma soneca boa ou que ela tá indo dormir à noite bem. Essa criança tá exausta, essa criança precisa repor o sono dela, tá na hora de realmente começar a trabalhar na rotina dela, tá? A criança, em geral, quando sai para passear de carrinho, ela vai querer observar as coisas, ela é curiosa naturalmente, ela vai querer tá em contato com as pessoas que estão com ela, vai querer estar em contato com a mãe, também no carro, né? Ela vai se distrair. E novamente, tudo bem se acontecer perto da hora da soneca, não quer dizer que a criança tá com essa privação do sono. A questão é que se tá sempre acontecendo e se realmente, se ela acabou de dormir e já aconteceu isso de novo, aí sim, isso é um sinal. E aí a gente quer realmente trabalhar nisso e não deixar essa criança nesse estágio. O terceiro sinal é se essa criança é facilmente irritável. Se facilmente essa criança sai do controle e se frustra muito rápido e muitas vezes, se ela tá agressiva, se a reação dela a essas frustrações é agressividade, isso é um sinal realmente que essa criança pode estar com uma privação do sono. Por que eu falo pode estar? Tem crianças que realmente, por uma questão de personalidade, têm mais tendência a ter agressividade, ficam irritáveis mais fáceis, é normal. Mas normalmente, se a criança tá ficando muito irritada muito fácil, é um sinal sim de que ela tá com uma privação do sono. E eu já falei em outro vídeo sobre a importância do sono, que existe realmente um estudo dos pais que eles, antes deles fazerem o processo de melhorar o sono da criança e depois notarem realmente a diferença no humor da criança. Eu falei que um dos motivos de realmente a importância do sono é que é pro humor da criança. E leva isso pra si, né? Pensa, se você tá com uma noite mal dormida, como é mais fácil você se irritar. Como é muito mais difícil você lidar com as dificuldades do dia a dia. E como é muito mais fácil você sair do ponto de tranquilidade para frustração e para irritabilidade. E às vezes até para agressividade, né? É claro que nós adultos, a gente tem as ferramentas. A gente nunca vai dar um soco na cara do chefe. A gente não vai morder o chefe, não vai puxar alguma coisa da mão do chefe, né?
mas a criança ela ainda não tem essas habilidades, né? Ela não sabe ainda lidar com essa irritação que ela fica. Então, ela às vezes realmente vai agir com agressividade, às vezes a criança vai morder muito, e às vezes vai bater, é normal. E muitas vezes os pais vão achar que isso é da criança, e na verdade essa criança está precisando dormir um pouco mais. E pode ter certeza que uma criança que está bem dormida, ela é muito mais fácil de lidar. Isso é muito bom para ela, porque se você quer ajudar também a criança a ter essas habilidades, ela nunca vai aprender a ter se ela está no modo sempre de irritação, de sono constante, de privação do sono absurda que ela vai estar, de dias, às vezes de meses, às vezes de anos de privação de sono, né? A criança vai ter muito mais dificuldade de aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Então, para realmente, se a gente quer chegar no nível de aprendizado e começar a ensinar a criança a lidar com as frustrações, o neném é lidar com as frustrações, porque sim, a gente começa desde cedinho já ensinando o neném a fazer. Óbvio que tudo dentro das expectativas, ninguém espera que um neném pequeno já saiba lidar, né, com as frustrações, ele vai ter mais dificuldade e espero que também que seja muito... Não são todos adultos, infelizmente, que sabem lidar, né, mas a diferença deveria ser bem grande, né? Em geral, os adultos já têm mais habilidades, a criança não tem, mas se a gente quer realmente começar a ensinar, não tem como fazer isso se a criança tá com uma privação do sono. O natural dela vai ser ficar irritado e sempre pega isso pra você, cara. Se você tá num dia que tá ruim, que você dormiu mal, assim, não fala comigo, porque vou estourar. É difícil, você tem essa tendência maior, você tem mais dificuldade de lidar com isso, você fica mais irritável. Eu particularmente senti bastante isso no início, né, da maternidade, quando minha filha ainda não estava dormindo bem, e eu falava pro meu marido que eu tinha muita dificuldade de lidar com ele, porque ele chegava, eu já estava no limite do dia, já não tinha dormido a noite bem, e eu estava muito cansada, eu ficava muito irritada. E não só eu converso com muitas mães falam isso, né? Como ficam realmente mais irritadas e têm mais dificuldade, às vezes, de lidar com o marido, com essa privação do sono. E para criança é a mesma coisa. Se você tá com dificuldade de lidar com o seu marido, que você tanto ama, imagina a criança também, que nem as habilidades tem, né? Ela vai ter essa grande dificuldade e muitas vezes vai ter sinais de agressividade, né? Morder, tirar brinquedo da mão, empurrar. E também a reação delas, as reações delas vão ser mais dramáticas, vamos dizer assim, né? E mais fáceis de chegar lá, né? Tipo, do nada a criança já fica irritada por coisas que talvez não ficaria se ela não estivesse nesse estado, né? Em geral, a criança, ela tem algum limite de que ela consegue no início, ela tenta até chegar no nível de frustração, né? Se a criança direto já passa para o nível de irritação e de frustração, é muito certo que essa criança esteja com uma privação de sono, com um acúmulo de sono, e que precisa repor isso realmente. E pode ter certeza, é uma das coisas que os pais mais falam, de que como fica mais fácil, como a criança fica mais tranquila e fica mais fácil de lidar com aquela criança depois que ela tá bem descansada. Quando o bebê é muito pequeno, o bebê só chora, e depois quando passa a dormir bem, chora bem menos, e quando é um pouco mais velha já você vê nitidamente como ele consegue lidar melhor, como demora mais, né, para ele se frustrar e para ele se irritar muito. Então realmente esse é um sinal muito, muito forte nessa questão, e também eu sempre falo, se coloca no lugar, né? Como você fica quando você tá com falta de sono, quando você não dormiu uma noite bem, ou que você não dormiu várias noites bem. O quarto sinal é a criança tá comendo mal. É claro que não é o único motivo para a criança comer mal, tem crianças que no início da introdução alimentar vão comer menos, mas muitas vezes sim, a criança, o neném, ele vai estar comendo, vai estar comendo muito mal, não vai estar comendo muito pouco, por causa da falta de sono. A gente tem que entender que a alimentação para a criança é muito desgastante, principalmente no início, que a criança é pequena e não tem dente suficiente, gasta energia enquanto ela está comendo.
Então, para você fazer isso, para a criança fazer isso, ela tem que estar bem descansada. E também aquele evento da introdução alimentar para a criança é muito, não é só comer, ele é um aprendizado enorme. A introdução alimentar não é só sobre comer, é sobre introduzir os alimentos na vida da criança. Isso realmente é uma das coisas realmente mais importantes na vida inteira da criança. Você está introduzindo os alimentos para ela, os alimentos que são realmente uma das bases para aquela criança ter saúde e se desenvolver, assim como o sono também né? Mas realmente é super difícil, né, para a criança. Não é uma coisa que é como para nós, né, que é só comer, né? A gente só se alimenta, a gente já sabe fazer isso com facilidade, a gente já tem realmente todos os dentes. Aquela criança, quando ela está fazendo a introdução alimentar, ela está gastando energia, ela está com uma atividade nova, tudo é novo, né? Aquela comida é nova para ela, as texturas são novas. Então, é um processo de aprendizado. E a gente quer que a criança chegue nesse processo descansada. E muitas vezes, se a criança não está descansada, ela vai ter muita dificuldade para comer. Então, muitas vezes, mães que falam que a criança não come, o problema não é a comida, o problema não é a falta de interesse, o problema às vezes não é a falta de fome, o problema é a falta de sono. Aquela criança não tem a força que ela precisa para participar desse evento. Ela não tem essa força, ela não tem essa energia. Principalmente quando vai se aproximando mais na hora quando já passou o dia, se essa criança não fez nenhuma soneca, ela não vai nem tocar na comida. E novamente, eu falo sempre pra gente trazer pra gente. Eu, várias vezes, já fui dormir sem jantar, simplesmente porque eu estava exausta. Eu falei, não tenho força pra fazer isso, não tenho força pra comer. Eu podia estar com muita fome, mas eu falei, não vou comer, porque eu não consigo, meu corpo está exausto, eu preciso agora dormir. Eu sei que eu preciso comer também, mas eu não consigo, eu não tenho a força pra fazer isso. E as crianças mais ainda, se pra gente que já dá pra chegar nesse nível, imagina pra criança que pra ela é super mais difícil esse processo. Então sim, muitas vezes, se a criança tá com essa dificuldade, e às vezes as mães ficam muito preocupadas, né? Às vezes vai levar a decisões que não seriam necessárias, né? Às vezes a mãe, mesmo que a criança já vai acrescentar fórmula que não queria, não que tenha problema em acrescentar fórmula, né? Não tem nenhum problema se a mãe quer, se tem indicação, é claro, mas às vezes a mãe não quer. Muitas vezes a mãe vai também dar coisas que ela não queria dar para comer, porque vai achar que são mais gostosas e vai fazer a criança comer. Então acaba fazendo decisões do que no final não era exatamente isso. No final você precisava tratar o problema do sono, que ele vai refletir. Realmente, gente, o sono não tem como negar, ele reflete em todos os outros aspectos da nossa vida. Pega pra gente, quando a gente tem com problema de sono, quando a gente tá dormindo mal, isso afeta tudo o resto. Isso afeta a sua alimentação, isso afeta o seu trabalho, isso afeta os seus relacionamentos. Então, pra criança é a mesma coisa. Então, é claro que vai afetar, sim, a alimentação dessa criança, tá? É claro que ela vai ter mais dificuldade. A gente tem que botar a criança pra comer quando ela tá com energia, quando ela tá disposta a aprender. Só existe aprendizado com a criança descansada. Isso é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Não existe, a gente não consegue fazer as outras coisas para a criança se ela não está descansada. Não tem como exigir isso dela, é injusto exigir isso dela. Então, realmente é importantíssimo para a alimentação da criança. O sono é importante para a alimentação dela. A gente querer a criança descansada vai ter muito mais facilidade de aceitar essa novidade para ela. Vai ter muito mais facilidade para comer, muito mais interesse, muito mais força. Então, sim, é muito importante e é um dos sinais. Realmente, se a criança está comendo mal, muitas vezes dá uma olhada no sono, que pode ser aí que está o problema. O quinto sinal é se a criança pede suco ou leite o tempo todo. Por que isso é um sinal? O que acontece? Quando o corpo está no estágio de privação de sono, quando está com fadiga, o corpo não gosta dessa sensação. Ele quer se livrar daquilo. E se ele não consegue se livrar daquilo através do sono, ele vai tentar se livrar daquilo através de outras coisas. Isso é a mesma coisa que acontece quando a gente vai precisar de tomar um café. Ou às vezes também com a gente vai pegar e vai comer uma coisa doce. Também a criança vai pegar aquele suco, ela vai pedir suco o tempo inteiro. Não é porque ela gosta, também ela pode ser que ela gosta de suco, mas ela às vezes está precisando daquela energia extra.
O corpo dela não tá dando conta, ela precisa de algo extra para fazer com que ela consiga continuar o dia. Então a criança muitas vezes vai realmente pedir toda hora leite, toda hora suco, e na verdade o que ela tá pedindo é sono. Essa criança quer dormir. O sono dessa criança precisa ser colocado em dia. Da mesma forma que não é saudável para um adulto se apoiar no café para conseguir manter o dia a dia dele, né? A gente sabe que o café não é legal, né? O café realmente vicia e não resolve os problemas de sono, né? Ele realmente é só um extra para a gente conseguir manter o dia quando precisa. Também a criança, é a mesma coisa, né? Não é saudável para a criança que ela esteja tendo essa outra fonte de energia. A fonte de energia principal da criança, que ela se recompõe, que ela ganha realmente tudo que ela precisa, tem que ser o sono. A criança tem que estar bem dormida, a criança tem que estar tendo o sono de boa qualidade, né? A criança tem que estar dormindo as horas necessárias. E sim, se não tiver, vai afetar isso. Muitas vezes a criança vai pedir coisas que o corpo dela, para manter o corpo dela, para ter essa energia a mais, para ter aquele pico a mais, para ela conseguir se manter. E na verdade aí os pais sempre os pais acabam não percebendo esses sinais, infelizmente, e achando que o problema é outro, e achando que a criança tá mal acostumada, que tá, aí o pai briga com a mãe, que tá dando suco demais, e quem faz o quê, quem não faz o quê. E realmente isso acaba afetando também os pais e como os pais se sentem em relação àquela criança. E no final era só resolver o problema do sono. É essencial essa questão do sono para todos os outros aspectos da vida da criança, para a qualidade de vida da criança e para a qualidade de vida dos pais. Então, sim, esse quinto sinal, ele é importantíssimo de observar se está acontecendo muito isso. Vale a pena ver se a criança está dormindo bem, se não está na hora de realmente implementar uma rotina do sono. Quando eu falo de rotina do sono, quando eu falo de bons hábitos do sono, quanto antes, melhor. Não tem realmente por que esperar. Não tem que esperar milagre. E tem que se trabalhar, tem que se esforçar para a criança ter o que ela precisa. É realmente um presente para aquela criança. E o sono que você pode dar. Você vai estar dando um dos maiores presentes que você pode dar para aquela criança e você vai estar influenciando em todos os outros aspectos da vida para uma boa qualidade de vida, para um bom aprendizado, para um bom desenvolvimento, para um bom humor, tá? Então, se tem esses sinais, realmente tá na hora de fazer uma coisa. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar nesse. Se você, seu filho ainda não chegou lá, mas ele tá se aproximando de lá, não espera chegar lá. Não espera chegar no fundo do poço. Dá o melhor pro seu filho, não tem que ser mais ou menos, tem que ser o melhor. Quando a gente trata de sono, tem que ser o melhor. A vida é tão difícil depois quando você fica mais velho, a gente tem que abrir realmente às vezes mão do sono, infelizmente, porque a gente não dá conta de todas as atividades do dia, a gente tem que abrir mão do sono, que pra gente é importantíssimo, pra nossa saúde, pra nossa qualidade de vida. Então, pra criança, vamos dar, pelo menos nesse estágio da vida, essa oportunidade pra ela. Nesse estágio tão importante da vida dela. Vamos dar essa oportunidade para ela dormir bem. Não vamos deixar para depois. É um presente mesmo, e não só para a criança, para a família. Uma família que a criança realmente dorme bem. A dinâmica é diferente. Os pais têm outra relação. A mãe tem muito mais facilidade. Isso ajuda extremamente a qualidade de vida da mãe. Então, não deixa para depois essa questão, tá? Trabalha no sono da criança, não deixa chegar nesses sinais. Esses sinais, se você chegou até aqui, é para ontem, melhora realmente para ontem. Eu sei que é difícil, às vezes faltou informação, às vezes tentou e não conseguiu, mas se esforça mais um pouquinho. Se você tiver consistência, você vai chegar lá. Eu sei que você quer o melhor para o seu filho, e o melhor para o seu filho com certeza é um sono de qualidade. Agora um outro sinal bônus, que é importante também para você, tá? Que também para a criança e para você é o mesmo sinal. Se você está passando por isso, e se a criança também está passando por isso, é um sinal que está tendo uma privação do sono. Se a criança bota a cabeça e dorme, pode parecer maravilhoso, mas não é.
A criança que dorme rápido demais tá com uma privação do sono. Em geral, uma pessoa saudável, uma pessoa que tá bem descansada, que tá com sono em dia, demora de 5 a 20 minutos para dormir. Então você também, se você bota a cabeça no travesseiro e apaga, isso não é legal. Isso quer dizer que você está com uma privação do sono. E isso realmente que tem a ver com primeiro sinal que eu falei, né? Da criança que dorme rapidinho no carrinho. É a mesma coisa. E aí tem mais uma falar, mas eu também sou assim, eu vou pro carro e eu apago. Se isso está acontecendo com você, se você dorme tão rápido assim no carro, você provavelmente está com uma privação de sono. E hoje em dia, realmente, quem não está privado de sono, né? Quem consegue ter realmente um sono de qualidade. Mas isso é muito bom de observar. Se a sua criança, quando você tá super tarde, botou ela para dormir e ela apagou. E você também, se você é assim, se você vai pra cama em 1 segundo você já tá dormindo, saiba que isso não é legal. E muitas vezes a pessoa fala, cara, eu demoro muito pra dormir, eu demoro 20 minutos pra dormir, não é muito, não. 20 minutos pra dormir é o tempo razoável, muito razoável. De 5 a 20 é o tempo saudável e razoável que a criança e que o adulto dormem. É um tempo normal. Menos que isso não é legal e muito mais que isso também não é legal. Se a criança demorando muito pra dormir, também pode ser um sinal de uma privação de sono, mas se também rapidamente apaga, é um sinal. Então vale a pena observar isso tanto na vida da criança quanto na sua vida. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Compartilha para ajudar o maior número de mamães a dormir bem, a ter um sono de qualidade. E também dá o presente para a criança de poder dormir bem. Desde quanto mais cedo possível ter um soninho de qualidade. Espero que todos tenham realmente uma boa noite de soninho.